ou na lavoura, vamos pensar na lavoura, vamos pensar na praia, né? Nós estamos na lavoura e a gente não usa um protetor ou a gente não está bem nutrido com zinco, com manganês. A gente queima a pele mais fácil, né? Porque então, quer dizer assim, se você chegar a 11 horas e você não tiver bem nutrido ou com protetor solar, você tem que parar de trabalhar, senão você vai ter queimadura. A mesma coisa é a planta. Então, se você preparar a planta e você ajudar ela pode trabalhar até meio-dia, assim como a gente pode trabalhar até meio-dia mesmo com o solão quente. Então, porque ela também não dá conta de mudar pra sombra, né? Ela não dá conta, mas eu digo assim, nós também, se nós passar um protetor e nós tá bem nutrido, nós aguentamos o sol mais. Então, quer dizer, nós trabalhamos, em vez de trabalhar só até as 11, vamos dizer, nós estivéssemos meio mal nutrido e não tivesse nenhum protetor solar 11 horas, nós tem que sair do sol, porque senão a queimadura é forte e dá problema, tu para no hospital. Né? Entende? Então, se nós fizer direitinho, até meio-dia nós trabalhamos. A planta também, em vez de ela fechar o estômago ao meio-dia, ou ela pode até fechar o estômago, mas ela continua sendo funcionando e transformando a parte da luz solar em energia, se ela estiver bem preparada. Então eu vejo que a gente pode trabalhar as espécies reativas de oxigênio tanto na hora boa para alta produtividade, numa lavoura boa, com um clima bom para alta produtividade, e quando a coisa aperta mesmo também com o veranico lá dos 20 dias, né? Talvez seja fundamental nós trabalhar isso aí. Show. Perfeito. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, algumas explicações só para deixar mais claro. Então é o seguinte, as eros são subprodutos do metabolismo da planta. Exato. Tendo ou não tendo estresse, a gente vai ter eros. É mais ou menos quantidade, mas sempre tem. Exatamente. Eros é a substância ou subproduto que é a causadora do estresse. Sempre que a planta tem algum estresse, ela vai produzir uma espécie reativa de oxigênio. A eros em excesso tira a produtividade, que esse é o nosso principal ponto. Então a gente tem que controlar esses níveis de eros dentro das células das plantas para nós não perder produtividade, que foi o que o Leandro falou agora há pouco, que é o caso das escaldaduras, que é muito comum, ou de alguma fitotoxidez. O efeito de algum herbicida, no final das contas, vai desencadear eros. Lembrando que, Matheus, toda espécie ativa de oxigênio em excesso não precisa estar causando a necrose, né, a escaldadura, mas você está perdendo produtividade interna. Exatamente. Então, nós também produzimos eros. Nós também podemos ter câncer de pele, podemos ter outras coisas, que querendo ou não, quando você vai no médico, toma uma vitamina aqui, um antioxidante, toma algumas coisas para você se desintoxicar dessas coisas ruins, zinco, magnésio. Então, até o próprio ser humano também produz essas espécies reativas de oxigênio e também precisa se desintoxicar. E falando de estresse, tudo é estresse, igual o João comentou. Sol em excesso é estresse, falta de sol é estresse. Excesso de água é estresse, falta de água é estresse. Temperatura alta é estresse, temperatura baixa é estresse. Saiu do vegetativo pro reprodutivo é estresse. Começou a florar é estresse. Começou a encher grão é estresse. Então tudo é estresse. Então o tempo... essa sinalização. E também a questão do desenvolvimento. Então, para ela se defender, para ela crescer, também pode ajudar em relação a isso. E só para repetir o que o João falou também, a questão das zeros. Quais são? Peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2. Radical superóxido, que é o O2 negativo. Radical hidroxila, que é o OH-. E o oxigênio singleto, que é o OH2 mesmo, mas invertido. Então, são todas moléculas altamente reativas. Então, quando elas entram em contato com alguma célula, com alguma membrana, alguma organo, ela explode aquilo e acaba extravasando tudo que tem dentro daquilo e matando aquela célula. Na verdade, o que a escaldadura é o extravasamento do citoplasma. Exatamente. E daí ele faz mesmo com o nosso vermelhão na nossa pele. Exatamente. A célula, degradou e saiu o citoplasma, a parte, né, do citoplasma para o meio. Perfeito. E outras coisas, e esses nomes, né, a gente chama de radicais livres, tanto nos seres humanos quanto nas plantas. E então eu falei aqui, luz, seca, salinidade, então se tem muito sal, muito salino. Patógeno, então ataque de patógeno também pode desencadear eros. Desencadeia. Vai desencadear. Esse é o sinal, na verdade, né? E um principal desequilíbrio nutricional. Se a planta está desequilibrada, faltando qualquer coisa, vai desencadear também essa produção de espécies reativas. E é o mesmo exemplo da praia, do campo, né, Leandro? A diferença é que a planta não consegue fugir. Ela tá parada ali, ela não anda. Ela vai tomar aquele sol no lombo, vamos falar assim, a luz vai continuar chegando independente dela estar fazendo fotossíntese ou não. Então os elétrons vão continuar chegando independente de qualquer coisa. Então o principal ponto
é consequência do fechamento estomático, mas é porque para de fazer glicose. Porque para de colocar esse elétron dentro do carbono para fazer glicose. Aí como para por conta do fechamento estomático... não entra gás carbônico. Não entra gás carbônico, não faz açúcar, sobra esse elétron que vai encontrar o oxigênio. Oxigênio que é o que aceita ele, né? Show de bola. Então a gente já entendeu o processo como um todo, o dano que ocorre na planta. Agora vamos tentar entender um pouco mais como a gente se livrar disso, né? Se limpar. Ou pelo menos diminuir. Diminuir esses efeitos. O processo de desintoxicação como um todo, né? Vamos pensar, o peróxido de hidrogênio, que é o principal, ele vai formar todo momento. Só que daí o que a gente tem? Tem que ter as enzimas antioxidantes ou as moléculas antioxidantes. É aquela história, a gente cria lixo todo dia, né? Mas tem que ter alguém que limpe o lixo. Limpa o lixo. Né? Entende? Então hoje é assim, vamos pensar, se a gente tem lá a nossa colaboradora que limpa o chão, mas se ela não tiver a água e o balde e a vassoura, também não adianta. Então a enzima tá lá e não tem o que ative ela, também não adianta. Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.